Nesta aula vamos continuar com o estudo de cálculo vetorial em coordenadas generalizadas ortogonais. Cabe salientar, por exemplo, que, ao calcular essa integral, vamos supor que tem uma função, f de variáveis u e v, por exemplo. Eu vou integrar uma integral de superfície, em diferencial de u, por diferencial de v. Então, por exemplo, se a integral fosse um retângulo muito pequeno, vamos supor que aqui temos o ponto UV e aqui temos um vetor, aqui um vetor unitário U e aqui um vetor unitário V, ao longo de V. Então, vamos supor que aqui, isso aqui vale diferencial de V e isso aqui vale diferencial de U. Então, vamos supor que esse retângulo é muito pequeno, por isso que estou falando que aqui esse valor é diferencial de U e esse aqui é diferencial de V. Então, vemos que essa área, a área aqui, o diferencial de superfície, ou de área, seria isso aqui. Então, se essa área tende a zero, então esta integral aqui vai ser aproximadamente este valor. Isso é um conceito que já foi aplicado em outras aproximações. Então, quando a área, que isso aqui é uma integral de superfície, certo? Isso aqui é o diferencial de superfície. Vejam que essa função depende dessas duas variáveis. Então, essa integral sobre essa superfície seria aproximadamente esse valor. O valor da função, que porque como o diferencial de v é muito pequeno, então, e diferencial de u também é uma quantidade pequena, então essa integral se aproxima a isto aqui. Ok? Então, vamos aplicar esse conceito, Então, vamos calcular a rotacional em coordenadas ortogonais. Então, seja V uma função vetorial, que depende de Q1, Q2 e Q3, onde Q1, Q2 e Q3 são coordenadas ortogonais. Então, o rotacional de V pode ser escrito assim, como a componente do rotacional de V, a componente 1 do rotacional de V, Q1 chapéu, mais a componente do rotacional de V, a componente em 2, de Q2 chapéu, mais a componente 3 do rotacional vezes o vetor unitário ao longo de Q3 chapéu. Então, a ideia é calcular por separado. Então, vejam. Então, vamos calcular cada uma destas componentes por separado, Então, por exemplo, para calcular essa componente aqui, 1, vamos fazer Q1 constante.
ok? Fazendo Q1 constante, então, esse Q1 constante vai definir uma superfície, né? Ok? Então, vamos supor, né? Uma superfície diferencial onde Q1 é constante, certo? Então vamos ter uma superfície assim, né? Vamos supor aqui, né? Esse aqui vai ser Q2, Q3, ok? Então lembrem que aqui Q1 é constante, né? Então vamos ter um vetor unitário aqui, né? Nesse ponto Q1, né? Perpendicular a essa superfície diferencial, né? Então vamos supor aqui Q2 mais diferencial de Q2, vírgula Q3. Aqui, esse ponto, né? Estou colocando as coordenadas destes pontos, né? Então aqui vamos ter Q2 mais diferencial de Q2, vírgula Q3 mais diferencial de Q3. Essas são as coordenadas desse ponto aqui. A coordenada desse ponto vai ser Q2, vírgula Q3 mais diferencial de Q3. Ok. Então, vamos aplicar, e aqui vamos dar uma orientação à fronteira desse diferencial de superfície. Eu vou colocar ele em outro slide para poder trabalhar com ele. Então veja, aqui eu coloquei a superfície, né? Uma superfície diferencial. Depois eu vou explicar por que estou fazendo isso. Aqui vou dar uma orientação, né? Então observem, esses são os pontos, o tamanho dessa mais ou menos a distância entre esses dois pontos é aproximadamente, vamos chamar de diferencial de S2 e aqui diferencial de S3. Vejam que como isso aqui é um diferencial de superfície, é quase como se fosse um retângulo, né? Então, lembrem, aqui diferencial de S2 é H2, fator de escala H2, diferencial de Q2. Diferencial de S3 é H3, diferencial de Q3. Vejam que essa superfície tem Q1 constante, né? É para um valor de Q1 constante e estou pegando só um diferencial dessa superfície. Então aqui, diferencial de sigma, aqui tem um diferencial de sigma, seria igual a diferencial de sigma, que é a diferencial desta área, né? Vai ser diferencial de C2, diferencial de C3. Esse aqui, na verdade, é diferencial de sigma 2, 3, vou chamar assim, porque Q1 é constante. E isto aqui, vemos que é H2, diferencial de Q2, por H3, diferencial de Q3. Ou seja, H2, H3, diferencial de Q2, diferencial de Q3. Ok? Então, vou colocar aqui a integral, né?
de superfície, né? A integral sobre esta superfície que é diferencial, né? Do rotacional de V, né? Aqui é igual. Né? Vejam que quando isto aqui é orientado, isto aqui é que é um chapéu, né? Aqui tem que é um chapéu, que é um chapéu. Então, isto vai ser igual, bom, como é pequeno, vai ser aproximadamente, lembrem que essa superfície é pequena, vai ser aproximadamente rotacional de V, produto escalar de sigma 2, 3, aqui é vetor, sigma 2, 3, que é um chapéu, né? Que isto é igual a rotacional de V, componente 1, né? Diferencial de sigma 2, 3. Ou seja, isto vai ser rotacional de V, componente 1 do rotacional de V, vezes H2, H3, dQ2, dQ3. Certo? Por outro lado, vejam. Por outro lado, vejam que essa integral de superfície pelo teorema de Stokes é integral de linha. Vamos chamar a toda essa curva, não sei, vamos dar um nome a essa curva que é fronteira dessa superfície. Eu vou chamar de gama, né? Vamos supor aqui gama de V ponto dr. Vejam aqui, vírgula, vou colocar aqui, gama é a reunião de 4 curvas. Tudo isso, gama é a curva fechada aqui, né? Qual é gama 1? Gama 1 vai ser essa curva aqui, gama 2 essa outra curva, gama 3 essa curva aqui e essa curva aqui, gama 4. Né? Então, vamos calcular essa integral de linha, né? Veja. Então, observem, aqui a integral, então, sobre a curva gama de V ponto dr é igual a integral sobre a gama 1, né? Mas, desculpem aqui, que aqui não é integral fechada, né? Gama é uma curva fechada, mas gama está composta de várias curvas. Aqui gama 1, né? Mais gama 2, né? Mais gama 3, mais gama 4. Né? Esse símbolo aqui, esse círculo significa que é uma curva fechada, está composta de 4 curvas. Né? Então veja, como isso aqui é um diferencial de superfície, mas ao longo dessa curva gama 1, por exemplo,
o vetor unitário EQ2 chapéu, ele é quase constante, né? Certo? Então veja, em gama 1, o diferencial de R, né, vai ser o quê? Vai ser diferencial de S2, Q2 chapéu. E vocês sabem que diferencial de S2 vai ser H2, fator de escala H2, diferencial de Q2, Q2 chapéu. Em gama 3, aqui, ao longo dessa curva, o vetor, né, essa curva está orientada na direção oposta à de gama 1. Né? Então podemos dizer que diferencial de R, podemos dizer que é menos diferencial de S2 Q2, certo? E aqui vai ser menos H2 de Q2 chapéu. Por outro lado, então, vamos ver gama 2. Na curva gama 2, o diferencial de R é assim. É diferencial de S3, né? Q3. Ou seja, H3, diferencial de Q3, Q3 chapéu. Na curva gama 4, essa que está aqui, né, é oposta em sentido contrário à outra curva. Então, o diferencial de R vai ser menos diferencial de S3, Q3 chapéu, igual a menos H3, diferencial de Q3, Q3 chapéu. Então, vamos calcular esta integral. Então, a integral, colocar assim, a integral sobre gama 1 de v ponto dr vai ser igual à integral, né, de v ponto H2, diferencial de Q2, Q2 chapéu, né, ao longo de gama 1. Então, isto vai dar, na verdade, a integral ao longo de gama 1, ele faz uma varredura em Q2, né, de Q2 igual a Q2 mais diferencial de Q2, mantendo Q3 constante. Obviamente aqui sabemos que Q1 é constante também. Então aqui vai dar, como se eu fizesse essa integral, né, de Q2 até Q2 mais diferencial de Q2. Este produto escalar vai dar V2, a componente 2, né, H2, diferencial de Q2, certo? Então, isto vai ser aproximadamente, veja, que V2, H2, diferencial de Q2. Ok? Vamos ver para outro caso aqui. A integral ao longo de gama 3. Aqui, isto vai ser a integral ao longo de gama 3, né, de V, vai ser com um menos, né? Na verdade, vai ser assim,
V2H2, diferencial de Q2, né? Mas vai ter um sinal menos aqui. Isso vai ser menos aproximadamente V2H2. Só que aqui, essa função V2H2 é uma função, né? Vejam que aqui a varredura é para Q2, mantendo Q3 mais diferencial de 3 constante. Então isto aqui é aproximadamente Q2, Q3, uma função de Q3 mais diferencial de Q3, vezes diferencial de Q2. Então vejam, essa é uma função onde Q2 é aproximadamente constante, porque aqui estamos vendo que é muito pequeno essa distância. Então podemos dizer que Q2 é aproximadamente esse valor, né? Q2 mais Q3 mais diferencial de Q3 se mantém constante. Então essa função pode ser expandida em Q3. Ou seja, isto aqui pode ser igual a V2H2 mais derivada parcial em Q3 de V2H2 diferencial de Q3. Ok, veja. Então vamos ver. Então, integral sobre gama 3 de V.dr vai ser aproximadamente menos V2H2 mais V2H2 diferencial de Q3 e aqui diferencial de Q2. Vejam que a integral disto aqui com gama 1 era igual a V2H2 diferencial de Q2. Vejam que aqui tem um parêntese em tudo isto aqui. Então, se ao somar esta integral, estas duas integrais, somando, vamos ter, esse aqui vai cancelar, né? Com este. Então, a soma vai dar menos isto aqui. Que é aqui diferencial de Q2 por diferencial de Q3. Bom, agora vamos calcular a integral sobre gama 2 de V.dr. Aqui vejam, essa integral de linha é uma varredura ao longo de Q3, né? Mantendo Q2 mais diferencial de Q2 constante. Então vai ser uma coisa assim, integral sobre gama 2 de aqui é diferencial de, isso aqui vai ser assim, né? V ponto H3 diferencial de Q3, Q3 chapéu, que isto vai dar, então, integrar ao longo de gama 2 de V3 H3 diferencial de Q3. Mas vejam que aqui
é mantido constante Q2 mais diferencial de Q2. Então, isto pode ser aproximado, né, a V3H3 mais, ou seja, uma aproximação de Taylor, né, em primeira ordem, né. Vejam, assim. Vai ficar assim e assim. No caso da integral sobre gama 3, né? Veja, sobre gama 3, não, sobre gama 4, na verdade, né? Gama 2, que seria gama 4, é oposto, né? Já fizemos sobre gama 3. Aqui é sobre a curva gama 4, né? Aqui é constante Q2, né? Certo? E só uma varredura em Q3. Então, isso aqui vai ser aproximadamente, vejam, menos V3H3 diferencial de Q3. Né? Observem então, se eu somar integral sobre gama 2 mais integral sobre gama 4, somando, veja, aqui vai cancelar este aqui, e vai ficar isto. Multiplicando aqui, dá isso. Então, se eu somar, agora, então, o que significa, então? Então, a integral sobre gama de V.dr, lembrem que era a integral sobre gama 1, né? Essa integral sobre gama 3, né? Mais a integral sobre gama 2, mais a integral sobre gama 4. Isto aqui, vimos que era menos isto aqui. E estas duas integrais vimos que é isto. Então vejam, isso significa que esta integral sobre a curva gama é igual a isto aqui. Vou colocar em evidência esse diferencial de Q2, diferencial de Q3. Né? Ok? E vimos que para que isto era igual a o rotacional de V, a componente 1, né? H2
H3, diferencial de Q2, diferencial de Q3, certo? Então isso significa, então, a componente 1 do rotacional de B, vejam, isso aqui passa dividindo, vai ser 1 sobre H2, H3 cancela isso aqui, de isto aqui. Certo? Então, podemos fazer a mesma coisa para calcular a componente 2 e a componente 3, certo? Mas podemos utilizar o conceito aqui no rotacional de permutação cíclica dos índices para calcular a componente 2 e a componente 3. Vamos ver. Observem então. Então eu tenho o índice 1, 2 e 3. Se faço uma permutação cíclica, então aqui vai passar 3 onde estava 1, né? 1 onde estava 2 e 2 onde estava 3. E a outra vai ser que vai passar 2 onde estava 3, e aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 1. Então, aplicando isso, vamos ter que a componente, então, 3, já que 3 passou aqui, né, vai ser 1 sobre onde está 2, onde está 2, passou onde? A ser 3, né? Certo? Não, veja, o que era 1, agora é 3, ok? O que era 2, agora é 1. Então, colocou aqui 1. Aqui é 3, e onde está 3, agora é 2. Onde está 2, agora é 1, né? E onde está 3, agora é 2. Então, aqui também, agora é 2. E aqui, onde está 2, agora é 1. Agora, para a componente 2, vejam, onde está 1, né? Agora é 3, né? Certo? Ou aqui, podemos fazer também aqui mesmo, a partir daqui. Onde está 3, agora é 2. Onde está 1, agora é 3. Então, aqui é 3. E onde está 2, agora é 1. Onde está 1, agora é 3, né? E onde está 2, agora é 1, né? Onde está 2, agora é 1, né? E aqui, onde está 1, agora é 3, né? Então, já temos as três componentes do rotacional. A partir da componente 1, por permutação cíclica, determinamos as outras duas componentes. Vejam também que no Arfkin coloca, então, o rotacional como um determinante, né? Desta forma. E assim também você pode obter as três componentes. Vamos resolver estes dois problemas do Arfken, né? Aqui o problema 2.22.
Dice, tendo Q1 com um vetor unitário na direção crescente de Q1, mostre que divergência do vetor unitário Q1 dá essa expressão. Por exemplo, sabemos que a divergência de um vetor V é isto, né? Aqui vai ser assim, né? E assim. Então, se eu pegar a divergência de Q1, chapéu, né? É como se eu estivesse tendo V2 e V3 zero, né? Certo? É assim, né? É como se eu tivesse divergência de que vetor, né? De V1, Q1, V2, Q2, mais V3, Q3, onde isto é zero e isto aqui é 1. Então, aplicando aqui, como V2 e V3 é 0, zero é isso aqui, e V1 é 1, então vai ficar 1 sobre H1, H2, H3, derivada parcial de Q1, de H2 e H3. Porque V1 igual a 1. Né? Isso é o que estamos vendo aqui. Né? Então aí responde essa questão. Agora a outra pergunta é o rotacional de Q1. Né? Certo? Bom, vamos ver. Então, rotacional é desta forma, né? Aqui a componente Q2 e aqui a componente Q3. Então, esse é o rotacional. Então, se calculamos o rotacional de Q1, é como se fosse o rotacional de V1, Q1, V2, Q2, V3, Q3, onde isto aqui é 1, isto aqui é 0, isto aqui é 0. Então, aqui V2 e V3 é 0, então zera tudo isso aqui. Aqui só teríamos V1, né? Então vai ser 1 sobre H3, H1, derivada parcial em Q3 de H1, né? Vezes Q2 chapéu. E aqui vai ficar, como isso aqui é 0, vai ficar menos H1, H2, derivada parcial em Q2 de H1, Q3 chapéu. Né? E vamos ver que a resposta é esta aqui, né? Certo? Isso. Exatamente é o que colocamos aqui, né? E colocar como fator comum 1 sobre H1, né? Isso. Bom, então aqui resolvimos o problema, né?